Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar esse devocional abençoado, para nós estarmos aqui nos alimentando com a palavra do Senhor, aprendendo um pouco mais sobre todas as maravilhas que o Senhor tem para nós dentro da sua palavra. Hoje nós vamos estar falando sobre algo que nós vivemos todos os dias. Estamos falando aqui da palavra poderosa do Senhor, que é viva e eficaz, e é por isso que nós temos que estar cada dia mais buscando, nos fortalecendo na palavra do Senhor, para que Ele venha nos dar o melhor, para que Ele possa estar nos agraciando com o melhor, porque é assim que a palavra dele diz que nós vamos receber dele. E hoje nós vamos falar sobre um versículo que está em 2 Coríntios 12, 14. Crescendo em meio às lutas. Esse é o tema da mensagem de hoje. Por que crescendo em meio às lutas? Para a gente aprender algo, muitas das vezes, nós precisamos estar dentro daquela coisa, ou melhor, dentro daquela luta, dentro daquela batalha. Se for um trabalho, nós precisamos estar lá para aprender a fazer. Se for algo do dia a dia, nós precisamos passar, vivenciar para aprender. E por quê? Porque muitas das vezes nós não ouvimos os conselhos, nós não aprendemos com os livros, nós aprendemos na prática. Então hoje o Senhor vem falar sobre crescer na luta. Por que crescer na luta? Porque nós temos milhões de maneiras de crescer, mas quando se trata de algo que o Senhor nos direciona, nós não queremos ouvir. E eu estou falando isso porque eu não sou diferente. Eu também aprendo somente na luta. Por quê? Porque somos teimosos, somos ranzinzas e somos orgulhosos. Muitas das vezes não queremos ouvir o não do Senhor, não queremos estar sendo direcionados pela palavra do Senhor. E isso nos faz com que nós venhamos entrar em lutas que nós mesmos pegamos com as nossas mãos ou com as nossas escolhas. E por isso nós temos que aprender na dor, na luta, na dificuldade. É tão mais fácil ouvir o direcionamento de Deus e aprender com o Senhor, mas tem situações que mesmo sendo fiel ao Senhor, nós vamos ter lutas, nós vamos estar em batalhas tremendas, porque o Senhor precisa que nós nos fortalecemos a todos os dias. E a palavra do Senhor de 2 Coríntios 12, 10 diz assim: Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte. Palavra poderosa do Senhor. O Senhor, Ele vem nos dizer aqui que Ele se alegra. Regozijar é se alegrar, é bem dizer. Regozijar é dizer assim, eu fico feliz quando você está na sua fraqueza, porque aí eu posso agir. Quando você, nos insultos, não sabe o que fazer, aí eu começo a agir na sua vida, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. E quando você diz, eu não aguento mais, eu estou muito fraco, aí o Senhor fala, agora sim, eu sou forte e eu vou tomar conta desta situação para você. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa e ela nos dá direcionamentos nos quais muitas das vezes não entendemos por que nós ouvimos aquelas palavras. Mas como regozijar diante das adversidades, como se alegrar diante das dificuldades, como as dificuldades muitas das vezes nos revelam sobre a nossa verdadeira natureza. Diante das dificuldades da vida, nós nos entregamos ao vitimismo, enquanto outros demonstram resiliência, visão ampla e capacidade de crescer em meio às crises. De qual lado você está?
Você tem sido resiliente em meio às adversidades? Você tem tido uma visão ampla, uma visão de águia nesta situação? Você tem olhado o seu próximo, ou melhor, as pessoas que você ama, o seu vizinho, os seus filhos, o seu esposo, a sua mãe, seus irmãos passarem dificuldades, adversidades e tem fechado os olhos, fechado as portas ou até mesmo negado um conselho? Quantas das vezes nós vemos as pessoas passarem dificuldades e julgamos? Não, mas quem passa dificuldade sou eu, fulana tem condição, tem como, ela sabe se virar. Nós jamais devemos julgar a dor do outro, porque a cada um é dado segundo a medida que todos podemos suportar, ou na medida que o Senhor sabe que nós damos conta de passar, de viver e de sair daquela dor. Então, nunca, jamais julgue a dor do seu irmão. Por quê? Porque você está julgando algo que você não sabe. Não deixe o vitimismo dizer que você sofre mais do que o outro, porque isso vai só te destruir. Porque às vezes, mesmo na sua dor, você consegue ajudar alguém. Mas se você ficar se vitimizando e julgando que a dor do outro é fácil de resolver, talvez se você estivesse na situação dele, você estaria muito pior do que você olha. Porque viver a dor do outro de longe, sem saber, sem estar dentro da situação, é fácil para a gente julgar. Mas nós temos que ter resiliência, nós temos que nos colocar no lugar daquela pessoa com tudo que ela realmente está passando. Não com o que eu penso daquela situação, não com o que eu acho de tudo aquilo. Porque para mim, julgar olhando é muito fácil. Eu olho daqui da janela e vejo que o vizinho tem carro, eu não tenho. Que o vizinho tem um apartamento melhor do que o que eu moro, beleza. E aí eu julgo, nossa, mas ele tá bem, não sei o que, talvez ele esteja sentindo uma dor. Talvez ele esteja passando por uma situação 10 vezes pior do que um dia eu imaginei passar. Então nós não devemos jamais julgar pelo que vemos a situação do outro. Nós temos que ter resiliência, nós temos que estar sempre dispostos a oferecer o amor de Jesus. Porque Jesus não veio aqui na terra só para nos ensinar ou para nos mostrar que ele morreu na cruz, não. Ele veio nos ensinar tudo. Porque ele suportou, ele passou por tudo aqui na terra e nos mostrou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós não temos desculpa para dizer que, mas eu não dou conta, mas fulano é mais forte do que eu, mas fulano tem essa facilidade, tem aquela outra. Volto a dizer, não. Você não sabe o que o seu próximo está passando. Você nunca vai saber na íntegra, porque não podemos trocar de lugar com ela. E mesmo que tenhamos estrutura para viver o que ela está passando, nós não sabemos por dentro como que ela está sentimentalmente. Então jamais devemos dizer que ela não precisa de ajuda. Todos temos algo a oferecer para alguém. E nós temos que ter resiliência em tudo, porque o Senhor nos manda ter resiliência. Porque Ele diz que quando estou fraco, aí que sou forte. Por quê? Porque é na nossa fraqueza que a palavra do Senhor, que o poder dele se aperfeiçoa em nós.
Não é porque eu sou melhor do que fulano ou Beltrano, jamais. Talvez fulano que está numa situação terrível pode me ajudar numa situação que para mim é difícil de resolver e para ele é fácil e ele pode me ajudar. Então, muitas das vezes, é por isso que o Senhor diz que nós devemos viver em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A resiliência e a unidade faz a diferença num contexto de que nós somos seres dependentes de Deus. Nós não vivemos aqui na terra sozinhos. Nós estamos sempre precisando do Senhor e das outras pessoas, porque o Senhor nos criou para sermos corda de 3 dobras, porque o cordão de 2 dobras, de 3 dobras, não se desfaz, não é fácil de rebentar. Mas quando o Senhor nos dá essa possibilidade de estar unido com alguém para vencermos qualquer situação, é porque o Senhor faz com que nós tenhamos força para levantar o irmão e quando nós cairmos, o irmão nos levantar. Falar de fidelidade quando tudo vai bem é fácil. Contudo, a verdadeira prova ocorre nos momentos críticos. Precisamos discernir e enxergar valor nas situações difíceis, pois nelas temos a oportunidade de ser aprimorados. Ao refletir sobre José, como foi moldado na escravidão, Noé, como foi forjado pelo dilúvio, compreendemos que nos momentos difíceis provaram quanto eles eram homens de fé. Falar que José foi honrado, que José foi colocado como governador do Egito, é a coisa mais linda, é falar da unção, é falar da maneira que Deus honrou ele, como o Senhor deu para ele o poder, o nome, a honra. Mas e aí, quem é que suportaria passar por tudo que ele passou? Ele foi jogado dentro de uma cova. Depois ele foi tirado desta cova e vendido como uma mercadoria pelos próprios irmãos de sangue. Depois ele chega numa terra estranha no qual ele é escravizado e é acusado de algo que ele não fez. É jogado numa prisão fria, suja, e fica ali muitos anos, pagando por algo que ele não fez. Então, olhar a honra de um homem ou de uma mulher, seja na Bíblia ou seja no dia de hoje, primeiro é preciso saber como ela começou, de que maneira e como ela viveu antes de chegar até ali. Porque olhar para o próximo e dizer assim, fulano teve sorte na vida, hoje tá lá, ó, para lá e para cá, vive bem, aí é fácil, né? Mas você sabe quantas noites ela passou sem dormir? Você sabe quantas noites essa pessoa passou desesperada sem saber o que fazer? Quanto ela trabalhou, quantas dores passou sozinha? Então, aqui o Senhor mais uma vez te chama à resiliência. Para você receber de Deus o melhor, você precisa ter fortalecimento, você precisa estar tendo suporte. E como você consegue tudo isso quando você suporta o processo?
Porque quando você foge do processo, quando você bate no peito e acha que é soberano, que sabe de tudo e vai bem, vai, a hora que você cair, talvez você não tenha forças para se levantar. Então, se você não caiu ainda, pare, reflita, olhe o que você vem plantando, o que você vem fazendo, porque isso tudo vai refletir lá na frente. Vai te mostrar se você vai ser honrado como José ou se você vai ser, assim como o padeiro, condenado e julgado à morte, lançado fora do reino do Senhor. Ah, mas aqui na terra eu posso fazer acontecer? Pode. Claro que pode. A palavra de Deus diz que tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Então saiba que tudo que nós plantamos, nós temos que colher. Você não é obrigado a plantar, mas se você plantou, você vai colher. Então plante resiliência, amor, empatia, humildade, reciprocidade, compaixão, misericórdia. Pratique e seja o melhor que você puder, porque bom, o próprio Jesus disse que bom a gente não é. Bom é só Deus. Se o próprio Jesus, que é 100% santo, maravilhoso, digno de toda honra, ele o próprio disse que bom é somente o Pai que está no céu. Então nós aqui não temos nada de bom. Nós tentamos praticar as obras que o Senhor nos ensinou. Nós vamos um dia de cada vez para melhorar a nossa vida. Mudança é uma porta que se abre por dentro. Por que esta mudança é uma porta que se abre por dentro? Para passar e para viver tudo isso que nós estamos falando aqui, nós temos que ter a plena consciência de que nós é que temos que dar legalidade. Como que eu vou viver o melhor de Deus se eu abrir a porta do meu coração e deixar Ele entrar? Como que a minha casa vai passar por uma mudança, por uma transformação, por uma reforma, uma faxina, se eu abrir a porta e permitir que as pessoas habilitadas a fazer tudo isso entrem? Na nossa vida é da mesma maneira. Eu só consigo mudar a trajetória do meu futuro se eu faço a escolha de abrir a porta para as coisas boas entrarem. Para que o Senhor trabalhe, eu preciso fazer o meu melhor. Eu preciso dar o primeiro passo. Em qualquer circunstância, nós é que temos que dar a primeira cartada, né? Abrir a porta, dar o primeiro passo, tomar a decisão, eu quero, eu vou, eu saio, eu preciso, eu necessito. E sei que só o Senhor pode mudar, só o Senhor faz essa transformação, só o Senhor tem o remédio, só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro. Assim como cultivar resiliência e sabedoria que recebemos do Espírito Santo é essencial. Em meio à crise, é possível despertar uma versão ainda melhor de nós, capaz de chegar ainda mais longe e viver o que até então não era possível. Faça uma escolha. Faça uma escolha. Você quer viver como José, todas as honras, ser colocado como o segundo maior de todo o Egito?
Ah, mas o Egito é considerado o mundo. Tá, você não quer honra aqui? Ou você pode ter. Mas o nosso maior galardão, a nossa maior honra, nós vamos receber quando o Senhor nos disser: vinde benditos de meu Pai. Porque é naquele dia que nós vamos receber a nossa maior honra. Mas hoje o Senhor quer te dar o melhor, mas você tem que escolher.